A escolha deste texto parte de dois pontos relevantes. Primeiro, porque Eliseu representa o jovem profeta, o jovem cristão. Ele representa o início de um novo ministério profético, de uma nova fase para a sociedade de sua época. Com o surgimento de Eliseu, termina o ministério de Elias. Eliseu representa a continuidade de uma geração profética fiel aos princípios de Deus. Segundo, porque a ação profética de Eliseu se faz na cidade onde ele se encontrava. Partindo destes dois princípios, eu quero destacar duas coisas para você, jovem. Primeiro, você representa o início de um novo ministério, de uma nova ação evangelística, de uma nova fase de vida eclesial para a sociedade contemporânea. Isto é, para este nosso mundo pós-moderno. Em segundo, a sua ação como cristão se inicia a partir de sua cidade, em seu bairro, em sua rua, em sua faculdade, em seu ambiente social. A primeira pergunta que eu gostaria de refletir seria: como posso ser relevante para a sociedade de hoje? Bom, o primeiro passo para que você seja relevante para a sociedade de hoje é que você precisa compreender a sociedade de hoje. Nós vivemos hoje o que os historiadores, sociólogos chamam de pós-modernidade. Mas antes de eu entrar na pós-modernidade, eu gostaria de falar então o que era a modernidade. A modernidade defendia que a razão explicaria cedo ou tarde todas as coisas. Ela é a herança do pensamento iluminista. O mundo ele é marcado pelo determinismo. Um mundo explicado através da razão. A pós-modernidade ela nasce como resposta ao fracasso da modernidade em levar o homem à paz. O mundo moderno levou o homem a duas guerras mundiais. O movimento pós-moderno ele surge como ressaca, como um desapontamento do mundo racional proposto pela modernidade. A pós-modernidade é o momento da história em que estamos vivendo. Uma nova cultura, uma nova sociedade, uma nova maneira de ser. Bom, e como é que se dá o movimento religioso, então, dentro desses dois tempos? Na modernidade, o movimento religioso ele é marcado pela ideia naturalista. Isto é, não existe fantasma, não existe a valorização do místico, do sobrenatural. A razão sobrepõe estas coisas místicas e sobrenaturais. O movimento pós-modernidade ele traz a valorização do místico, do sobrenatural, do transcendental. As pessoas creem em tudo e querem apenas se sentir bem. Então, eu vou dizer assim que na pós-modernidade nós vivemos o relativismo. Não existe mais agora a certeza de nada. Tudo é relativo. As pessoas elas estão fragmentadas. Ela é cristã na igreja, mas no seu trabalho ela é somente um profissional e não um cristão.
Em casa é pai, às vezes é marido. Fora de casa não é mais nem pai, nem marido. Ela vive determinados papéis, em determinados momentos. Ela não é mais uma pessoa íntegra. Então, em cada circunstância, em cada situação, ela age de uma determinada forma e ela fala de uma determinada forma. E a sociedade pós-moderna, ela busca ter experiências. Ela dá maior valor às emoções intensas. A verdade, nesta sociedade pós-moderna, ela é definida pelo grupo. E cada grupo define a sua verdade, mesmo que não tenha conhecimento do assunto. Isso é o que nós chamamos de mundo pluralista. Não é a verdade também definida pela razão. Ela pode ser até definida pelos sentimentos, desde que todo o grupo entenda que aquilo é uma verdade. Podemos dizer muitas vezes que a verdade está sendo definida pela telinha, pela televisão e pela mídia de maneira geral. É dentro desse panorama que o jovem está inserido hoje. Veja bem, você jovem está vivendo no meio dessa transição. Nós estamos partindo do mundo moderno para o pós-moderno. Então você encontra pessoas muito modernas e outras pós-modernas. E você precisa saber disso para saber qual estratégia você irá usar para alcançar a sociedade que está ao seu redor. Diante disso, voltamos à nossa pergunta. Como você, jovem, pode ser relevante nessa sociedade pós-moderna? Vocês, jovens, são o início de um novo ministério, de uma nova forma de evangelização, de uma nova forma de viver a igreja. Em 2 Reis, capítulo 2, versos 13 e 14, nós aprendemos que é preciso romper com o sistema antigo. O sistema tradicional, institucional de ser igreja. É preciso mudar a maneira de falar, de agir. Agora, não devemos abandonar os princípios éticos, morais, que foram construídos sobre a rocha da verdade. Devemos cuidar para que, ao construirmos uma nova igreja, não deixemos de lado as verdades inegociáveis da palavra de Deus. A verdade absoluta, ela permanece. O que não é absoluto, e sim relativo, pode ser então reavaliado. O mundo de hoje ele é um mundo multicultural. Portanto, a igreja deve ser o que? Multiforme. Devemos nos lembrar que a igreja de Cristo ela é corpo vivo. Não é um templo, não é clube, não é uma instituição. É a união de pessoas que vivem a mesma fé em Cristo Jesus. A igreja precisa ter zelo pela palavra de Deus, adoração verdadeira, comunhão real, testemunho vivo, santidade, cuidado com os necessitados. A igreja precisa ser missionária, precisa ir ao alcance da sociedade. 2 Reis, capítulo 2, do 18 ao 22, nós aprendemos que é necessário se infiltrar na cidade, para que se tornem relevantes nessa sociedade. É preciso amar a cidade e entender que só poderão ser luz para o mundo se brilharem no meio da sociedade que se organiza na polis, na cidade. A igreja ela é a única esperança para a sociedade. E diante dessa verdade que devemos crer no potencial das pessoas da cidade. 2 Reis, capítulo 2, do verso 19 a 21, nos ensina: a cidade está bem localizada. A água não é boa. Esse tipo de água causa mortes de inocentes, abortos espontâneos e mortes prematuras. A terra ela é improdutiva. Todos nós estamos cercados por fontes de morte, dor, angústia, agonia. Contudo, precisamos crer que Deus quer o bem-estar da cidade e de sua população.
Bom, em meio a tantas dificuldades que uma cidade possui, Eliseu viu potencial na cidade e nas pessoas. As pessoas e as cidades, elas podem ser transformadas. Quando você transforma as pessoas, consequentemente a cidade se transforma. Elas só precisam de pessoas que acreditem nelas. Em Marcos capítulo 10, verso 27, Jesus olhou para as pessoas e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus, não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então, para que você seja relevante, você precisa crer no potencial das pessoas da cidade. A segunda coisa, é preciso ter compaixão. Sabe, é preciso ter um sentimento de amor para com a cidade e seus moradores. Temos que olhar uma multidão em desespero com o olhar de Jesus. Conforme nós vemos em Mateus capítulo 9, do verso 35 ao 38. Jesus se compadeceu da multidão, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Em Lucas 19, Jesus se compadeceu de Zaqueu, um publicano. Estava com a sua alma angustiada. Em João 4, Jesus se compadeceu de uma mulher samaritana, que ela era rejeitada pela sua sociedade. Em João 8, Jesus se compadece de uma mulher adúltera. Precisamos ter compaixão das pessoas da cidade. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar, para que você possa efetivamente ser relevante nessa sociedade de hoje, você precisa ter uma estratégia inteligente. Nós temos que ter uma estratégia inteligente. 2 Reis, capítulo 2, 21 a 22. Para que serve o sal? Temperar e conservar. Isto é, ele ajuda a evitar a putrefação, o mal. Mateus, capítulo 5, 3. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu valor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Como sal, devemos nos opor às injustiças sociais e às corrupções. Devemos agir como agentes transformadores. Temos uma missão a cumprir. As melhores oportunidades podem estar ao nosso lado. Como membros do corpo de Cristo e membros da igreja visível, temos um grande desafio à nossa frente. Vamos transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e restauração. E vamos proclamar com autoridade a salvação que vem do nosso Senhor, como fez Eliseu. Você, jovem, pode fazer a diferença para essa sociedade, para o futuro de nossa nação. Deus te abençoe.